Boa noite. Vou contar-lhes uma anedota que vivi e que ainda hoje lembro com terror. Acontece que perto da minha casa havia uma pequena cabana que estava abandonada há alguns meses. Não é como outras que se dizem ouvir ou ver ruídos. Simplesmente, aquela casa tinha saído dali uma idosa que tinha vivido e até agora não tinha podido alugar. Dizia-se que a dona tinha urgências, pois tinha falta de dinheiro e aquela casa era o seu único sustento, mas tudo isso eram especulações, já que a dona da casa, muitos não a conheciam porque raramente tinha ido lá. E realmente algo estranho tinha naquela casa, e que ninguém entrava nela. Quando uma casa está sozinha e passa algum tempo, pessoas da rua ou simplesmente destemidas que querem saber o que há lá lhes dá para entrar nelas, mas nesta não. E embora nada de estranho acontecesse, ela tinha como um ambiente que a fazia diferente das outras, para não dizer que assustador, digamos apenas que era diferente. Mas, com o passar dos meses, aquela casa cortou seus serviços. Não tinha água, luz, telefone e nem gás, porque a dona, aparentemente, pela sua escassez, não pagava. A placa de aluga-se estava deteriorada. Eu estava voltando para casa mais ou menos 10 horas da noite e daí eu pude ver uma luz dentro daquela casa. Parecia que alguém andava na sala com uma vela na mão. Sem mais nem menos, fui até lá para me certificar de que não havia nenhum ladrão, porque no bairro todos nós cuidamos e se algo estranho virmos, avisamos as autoridades. Então, colei minha cara no vidro para poder ver mais e fiz sombra com minhas mãos para que a visão fosse mais clara. Nesse momento, eu vejo claramente uma idosa que caminha com uma vela na mão. Vou falar com ela e perguntar quem é. Talvez seja a dona que chegou ou alguém que entrou lá. Mas neste momento, essa personagem olha diretamente para mim. Ela não é nenhuma idosa. É algo que ainda não consigo explicar hoje em dia. Seu corpo e sua roupa eram de uma idosa, mas seu rosto só havia um vazio negro, como se fosse um túnel que ia para o inferno mais profundo. Sem mais nem menos, eu dou a bênção e saio correndo de lá. Mas, ao olhar para a rua, todas as luzes do bairro piscam. Todas as lâmpadas das iluminações públicas cintilam, até que tudo se apague. Tudo fica na escuridão. A energia foi embora. Eu, desesperado, corro para casa enquanto ouço passos atrás de mim. Não os passos de uma idosa, como eu tinha pensado. Passos fortes e robustos no chão. Algo está me perseguindo. Corro na rua e isso vem atrás de mim. Sinto o coração agitando e quer sair pela boca. Estou realmente assustado. Aquilo corre e corre atrás de mim. Bato rapidamente a porta da minha casa, gritando o nome da minha mãe. Nesse mesmo instante, o fluido elétrico volta e tudo fica iluminado.
Olho para trás, mas não está ninguém. Eu continuo ofegante, cansado, com um suor frio que desce pela minha pele, e então minha mãe me pergunta o que aconteceu comigo. E eu lhe conto o que acabei de viver. Ela então me diz que talvez sejam espíritos maus que rondam aquela casa. A verdade, nunca sabemos. Passaram-se muitos meses antes que aquela propriedade, mais do que alugar, a vendessem, porque ninguém queria ficar naquela casa. Com o tempo, uma nova foi derrubada e construída. Mas há quem diga que ainda vê uma idosa que ronda a volta daquela casa nova e luxuosa. Quem era esse personagem e o que fazia naquela casa? Nunca saberemos, ou não por enquanto. Elias Samuel, um homem que desde muito pequeno se sentiu atraído por aquelas forças ocultas e histórias sobrenaturais que sua avó costumava contar-lhe. Mas esse interesse não ficou simplesmente em alguns contos, pois à medida que crescia, começou a aprofundar-se mais nisso, chegando mesmo a pesquisar e aprender sobre questões paranormais, se tornando em um especialista. As pessoas ao seu redor o viam como uma pessoa estranha, mas isso não se importou porque sabia que seu destino estava intrinsecamente ligado ao mundo espiritual, então continuou pesquisando. Seu caso foi compartilhado por diversos vídeos onde ele mesmo tentava encontrar outra explicação para isso. Uma maldita Ouija começou com aquele sofrimento. Em uma de muitas pesquisas sobre rituais esotéricos, ele se deparou com um tabuleiro Ouija, que estava à venda dentro de uma loja de antiguidades. Ele sentiu uma ligação inexplicável com aquela prancha e decidiu levá-la para casa. E desde que a comprou, visões estranhas e sonhos horríveis começaram a atormentá-lo. Mas, apesar disso, decidiu usá-la para tentar se comunicar com entidades do outro plano. Infelizmente, essa ligação com o outro mundo o levaria a um ponto sem retorno. Guiado pela curiosidade, Elias começou um ritual sombrio para abrir a porta aos espíritos e tudo isso documentado na sua conta do TikTok, onde ninguém pensava que aquelas palavras de invocação funcionavam. Depois de realizar alguns rituais, uma entidade maligna começou a habitar aquele espaço e, no meio do desespero, Elias pediu ajuda através de seus vídeos para saber como poderia travar essas agressões. Mas o fenômeno cresceu cada vez mais, chegando mesmo a possuí-lo, provocando convulsões que foram registradas em vídeo. Em sua casa, podiam-se ver altares diferentes onde Elias fazia as invocações. Nessas imagens assustadoras, você pode vê-lo entrando em transe enquanto sua voz se torna um grito horrível que está longe de parecer humano, dando indícios de que a entidade maligna que ele invocou estava tentando possuir seu corpo. Pouco a pouco, sua personalidade começou a mudar drasticamente e ficou cada vez mais obcecado com as mensagens que recebia através do Ouija misterioso. Tanto que até seu trabalho começou a ser afetado pelos rostos e mãos que apareciam repentinamente como um sinal de que a força daquele ser estava ficando maior. Fenômenos estranhos tornaram-se cada vez mais frequentes. Batidas na porta, objetos que se movem
e convenções cada vez mais intensas tornaram-se cotidianas. Mas apesar disso, Elias continuava lutando para fechar a entidade que o perseguia, e seus seguidores só podiam ver, através de suas transmissões ao vivo, o suplício pelo qual aquele jovem estava passando. As convulsões deixavam-no cada vez mais exausto e ele não encontrava mais uma saída para isso. Aquela entidade demoníaca acabou com a vida de Elias. Em um dos últimos registros, antes da sua morte, Elias informou seus seguidores que estava procurando objetos específicos que o seriam úteis para acabar com a maldição que ele próprio havia desencadeado. Mas, enquanto estava gravando algumas imagens dentro da sua casa, o altar que continha o Ouija saiu voando, deixando uma energia muito sinistra naquele lugar. Porém, cansado de tudo, Elias decidiu realizar o ritual para fechar a porta que a prancha havia aberto. Então, ele se dirigiu para uma floresta próxima para queimar todos os objetos e assim poder viver em paz. Mas, alguns dias depois, encontraram seu corpo sem vida e não se soube mais do tema, deixando seus seguidores extremamente preocupados, que concluíram que essa entidade maligna tinha sido responsável pela morte de Elias. Aviso de morte vindo do além. Minha tia Exaltina tinha uma grande amiga de infância, Dona Neuza. As duas eram amigas desde a época da escola, e essa amizade perdurou por mais de 50 anos. Elas saíram juntas, trabalharam juntas, choraram juntas e comemoraram juntas. Mas o estranho hábito que elas tinham de fazer juntas era avisar sobre a morte de alguém uma para outra. Sim, elas faziam isso. Moravam em cidade pequena. E em cidades assim, quando alguém falecia, logo isso era anunciado pelo alto-falante da igreja. No entanto, nem sempre eles estavam em casa para ouvir isso. Às vezes, uma estava trabalhando no campo e a outra ligava para avisar sobre a morte de fulano, e vice-versa. Exaltina, Exaltina, tô ligando para avisar que fulano morreu. Ou então, Neuza, mulher, liguei para falar que cicrano bateu as botas. E esse hábito se repetiu por anos. Certa manhã de dezembro, chovia muito. Minha tia acordou com uma angústia no coração. Sentia algo de errado no ar. De repente, o celular toca e ela atende. Do outro lado, a voz abafada e chorosa de uma Neuza triste foi ouvida. É, Exaltina. Liguei para avisar que nunca mais vou falar sobre a morte de ninguém, pois a minha acabou de acontecer. Adeus, minha querida amiga. A ligação foi desligada. Aquilo deixou minha tia extremamente perturbada e logo após esse incidente, ela partiu rapidamente para a casa da sua amiga. Lá chegando, uma ambulância tomava conta da porta da casa dela. Seu corpo estava sendo levado ao IML. Dona Neuza havia acabado de sofrer um infarto fulminante, indo a óbito aos 60 anos. Minha tia se arrepiou da cabeça aos pés. Teve medo de início, mas no fundo compreendeu que Dona Neuza só queria se despedir e cumprir o estranho hábito que tinha mesmo no além.
Muito obrigada pela sua presença. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se for novo por aqui, inscreva-se no nosso canal e assine o sino das notificações. Comente qual a sua cidade. Também aceitamos sugestões de vídeos. Se gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, se torne membro ou dê um valeu. Também compartilhando os vídeos com seus amigos nos ajuda a alcançar mais pessoas. Desde já agradeço e até o próximo vídeo. Tchau, curiosos!